A paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, mais um vídeo, mais um ensinamento bíblico. Você está no canal do YouTube do Pastor Ocemar Almeida e aqui nós só falamos da Palavra de Deus. Nosso trabalho aqui nesse canal é pregar Jesus Cristo, não é incomodar a religião de ninguém, não é mexer na religião de ninguém, nem na igreja de ninguém também. Nós pregamos a palavra e aí é a palavra que vai fazer o efeito no coração das pessoas. As pessoas têm se encaminhado para a igreja que Jesus tem mostrado. É o Espírito Santo que faz isso. Hoje eu quero conversar com você sobre uma frase que Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 33, que diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Eu gosto dessa versão, de modo algum passarão, porque ela está mais próxima do grego original, bem mais próxima. A maioria das traduções estão assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Na verdade, no original grego, no grego koiné, aqui no original aparece o me paralesontai. O me paralesontai, quer dizer, de modo algum passarão. Não tem nenhuma maneira que faça mudar as palavras do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus disse, o que Jesus ensinou, está valendo e vai valer para sempre. Ele não vai mudar. Nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos abrir o coração para a palavra de Deus e nós mudarmos. Não adianta que não vai aparecer cientista, não vai aparecer sábio nenhum que vai conseguir mudar a Bíblia Sagrada e mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma, desde que Cristo veio à Terra, tem aí mais de 2000 anos. O Antigo Testamento também já tem aí muito mais de 4000 anos aproximadamente. Então, é a mesma palavra. Pode ver que a Bíblia não precisa ficar mudando de tempos em tempos. É por isso que Jesus, ele disse essa frase: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então, nesse versículo, Jesus ele afirma a eternidade e a imutabilidade de suas palavras. Ele faz essa declaração no contexto de seu discurso sobre os sinais dos tempos e a vinda do reino de Deus. Aqui estão alguns pontos importantes que eu vou considerar com vocês. Jesus diz: passará o céu e a terra. Ele está se referindo à natureza temporária do mundo físico. Embora o céu e a terra sejam vistos e pareçam permanentes, eles, como parte da criação, Jesus disse que são temporários e estão sujeitos a mudanças. O apóstolo Pedro menciona algo semelhante em 2 Pedro 3,10. Ele fala, quando ele descreve a eventual destruição dos céus e da terra. Isso nos lembra que tudo o que conhecemos materialmente é passageiro. O próprio Cristo falou: é passageiro. Se você observar como era a terra, como eram as cidades, vamos supor, onde você mora, no Brasil, no seu estado, seja lá onde for, você imagina, há 500 anos atrás, como que era a sua cidade? Como que era o Brasil, os Estados Unidos, o Rio de Janeiro? Só você imaginar. A terra muda, as coisas mudam. E Jesus diz que esse mundo físico ele muda. E o Senhor ele fala também sobre a eternidade
da palavra dele. Em contraste com as coisas materiais que passam, Jesus afirma que as suas palavras são eternas e imutáveis. Então o Senhor, ele mostra que o que muitas das vezes o homem ensina ou prega, dizendo e se agarram às vezes demais nessas coisas materiais como se elas não passassem, e muitas das vezes se esquecem da palavra de Deus que são eternas. Elas se agarram nas coisas que perecem, nas coisas que não levam para a sepultura, nas coisas que, quando chegar o momento do seu funeral, não vai conseguir levar o registro da casa que tem, o documento do carro, não vai levar os seus diplomas, não vai levar as chaves das casas, dos carros, das empresas, não vai levar o púlpito da sua igreja, não vai. Então, o Senhor está falando que tudo isso aqui passa. E o Senhor está falando, olha, se agarrem às minhas palavras, se prendam às minhas palavras, porque elas sim são eternas. As minhas palavras não vão passar. Essa é uma forte declaração sobre a autoridade divina das palavras do Senhor Jesus. Jesus não está apenas falando sobre suas profecias, mas está falando sobre toda a sua mensagem e ensinamento. A palavra de Deus, ela é imutável, permanece para sempre, como também está descrito em Isaías, capítulo 40, versículo 8. Diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A declaração de Jesus nos convida a confiar completamente em suas promessas e ensinamentos. É um convite que Deus faz. Deus não força ninguém. Deus não força ninguém a ser crente. Deus não força ninguém a ir para o céu. Ele convida. E esse convite Deus te faz hoje. Confia na minha palavra. Creia nos meus ensinamentos. Porque tudo que ele diz, seja sobre salvação, julgamento ou vida eterna, é verdadeiro e confiável. Pode confiar. Em um mundo onde muitas coisas parecem incertas ou transitórias, a palavra de Deus é o alicerce firme e inabalável. Meu amado ouvinte, minha amada irmã, meu amado irmão, esse versículo nos chama a confiar na imutabilidade da palavra de Deus. Embora o mundo mude e tudo o que é físico passe, as palavras do Senhor Jesus continuam sendo a verdade absoluta e eterna. Também é um lembrete de que a nossa fé deve estar fundamentada nas palavras e promessas de Cristo, pois ele não falha. Jesus não falha. Eu vou te lembrar aqui das palavras de Jesus sobre a salvação. Elas são fundamentais no ministério de Cristo. Ele falou repetidamente sobre a importância da fé, do arrependimento e do relacionamento com Deus como caminho para a salvação. Vamos explorar algumas das suas declarações mais significativas de Jesus sobre o tema. Essas palavras já têm milhares de anos, mais de 2000 anos. E ela não mudou. É a mesma. É a mesma que tem salvado muitas pessoas. Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus revela o propósito central de sua vinda, a salvação através do seu sacrifício. Aqueles que crerem nele recebem a vida eterna. E esse é o coração do Evangelho, o amor de Deus demonstrado ao enviar o seu Filho para salvar o mundo. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus afirma ser o único caminho para a salvação e o relacionamento com Deus. Ele deixa claro que a salvação não pode ser encontrada em outro lugar ou por outros meios. Somente por meio dele temos acesso ao Pai e à vida eterna. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus adverte que a salvação é um caminho que requer uma decisão consciente. O caminho que leva à vida é estreito e exige fé e compromisso. Ele contrasta isso com o caminho largo, que leva à perdição, enfatizando que muitos escolherão o caminho errado. No livro de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus se apresenta como a porta pela qual as pessoas devem entrar para serem salvas. Ele é o acesso à salvação, à segurança e à provisão espiritual. Somente entrando por ele encontramos a salvação. João capítulo 6, versículo 47, Jesus disse mais uma vez: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Nessa passagem, Jesus afirma que a fé nele é o único requisito para a vida eterna. A salvação é concedida àqueles que creem, independente de suas obras ou méritos pessoais. É pela graça que a vida eterna é dada aos crentes. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esta declaração ressalta o propósito de sua missão: salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio ao mundo para resgatar os pecadores, oferecendo-lhes uma chance de arrependimento e redenção. E por último, sétimo ponto, Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Jesus destaca a importância da fé e do batismo como parte do processo de salvação. A fé nele é a chave para ser salvo, enquanto a falta de fé resulta em condenação. As palavras de Jesus sobre salvação são claras. A salvação vem por meio da fé nele, que é o caminho para a vida eterna. Jesus é o único meio pelo qual podemos ter acesso ao Pai e à vida eterna. Ele enfatiza a necessidade de crer, arrepender-se e segui-lo, ressaltando que o caminho para a salvação é estreito, mas disponível a todos que colocam sua fé nele. Eu quero te pedir para você se inscrever em nosso canal. É importante que você se inscreva. Fortalece o canal. Curta o canal, compartilha, faça um comentário. Comenta aí: eu creio nas palavras de Jesus. Escreve isso para mim aí. Eu creio nas palavras de Jesus. Digita nesse comentário. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, Pai de misericórdia, nós nos reunimos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão por Teu amor e cuidado. Agradecemos pela Tua palavra, que é eterna e nunca falha. Mesmo quando o céu e a terra passarem, as Tuas palavras permanecerão para sempre. Que possamos confiar plenamente nas Tuas promessas e viver de acordo com os Teus ensinamentos. Senhor, queremos Te pedir que toques cada coração que agora Te busca em oração. Tu conheces a necessidade de cada um, as lutas internas e os desafios diários. Pedimos que fortaleças a nossa fé, nos conduzindo pelo caminho da Tua verdade
e nos ajudando a viver conforme a tua vontade. Que possamos encontrar paz em meio às dificuldades, sabendo que tu és fiel e que a tua palavra nunca falha. Derrama sobre nós a tua graça e renova em nós o desejo de te servir e seguir com fidelidade, sabendo que em ti temos a vida eterna. Abençoa, Senhor, nossas famílias, abençoa nossos lares, que possamos ser instrumento do teu amor e da tua luz no mundo. Oramos em nome de Jesus, crendo no teu poder e na tua bondade. Amém. Graças a Deus. Não se esqueça, Jesus te ama. Pastor Ocemar Almeida também.